Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos fazer porque algumas ruas aqui para baixo estão sem luz e como já aconteceu de piscar muito por conta da chuva, acredito eu, então é melhor fazer do que ficar sem luz e ficar sem fazer, tá? Então, o fim da doença. Deixa eu subir a caixinha. Oi, Night, boa noite, tudo bem? Feliz Ti. Vamos lá. O fim da doença. Você pode ler também? Posso. Então, vou Você começar. quer que Nós estamos fazendo dois, porque como nós ficamos uns dias sem fazer, então nós vamos fazer hoje dois capítulos. Então, o fim da doença. Toda mágica é uma tentativa de reconciliar o irreconciliável. Toda religião é o reconhecimento de que o irreconciliável não pode ser reconciliado. A doença e a perfeição são irreconciliáveis. Se Deus te criou perfeito, tu és perfeito. Se acreditas que podes estar doente, colocastes outros deuses diante dele. Deus não está em guerra contra o Deus da doença que tu fizeste, mas tu estás. É a briga com você mesmo. Ele é o símbolo da decisão contra Deus e tens medo dele porque ele não pode ser reconciliado com a vontade de Deus. Se o atacas, tu farás com que ele seja real para ti. Mas se te recusares a adorá-lo, qualquer que seja a forma na qual ele possa te aparecer e qualquer que seja o lugar onde pensas que o vês, ele desaparecerá no nada do qual foi feito. Pode ler o 2, Night? pode? A realidade só pode despertar em uma mente desanuviada. Ela está sempre lá para ser aceita, mas a sua aceitação depende da sua disponibilidade para tê-la. Conhecer a realidade necessariamente envolve a disposição de julgar a irrealidade pelo que ela é. Não ver o nada é meramente julgá-lo de forma correta e, devido à tua capacidade de avaliá-lo verdadeiramente, deixar que ele se vá. O conhecimento não pode despertar em uma mente cheia de ilusões, porque a verdade e as ilusões são irreconciliáveis. A verdade é íntegra e não pode ser conhecida só por uma parte da mente. A filiação não pode ser percebida como parcialmente doente, pois percebê-la desse modo é não percebê-la de forma alguma. Se a filiação é una em todos os aspectos. A unicidade não pode ser dividida. Se percebes outros deuses, a tua mente está dividida e não serás capaz de limitar a divisão, porque ela é o sinal de que removeste parte da tua mente da vontade de Deus. Isso significa que ela está fora de controle. Estar fora de controle e estar fora da razão, e nesse caso, a mente, de fato, vem a ser irracional. Ao definir a mente de modo errado, tu a percebes como se ela funcionasse de modo errado. Vai lá, mente. 4. Oi? 4. As leis de Deus manterão a tua mente em paz, porque a paz é a sua vontade e suas leis são estabelecidas para mantê-la. As leis de Deus são as leis da liberdade, mas as tuas são as leis do cativeiro. Como a liberdade e o cativeiro são irreconciliáveis, suas leis não podem ser compreendidas conjuntamente. As leis de Deus só funcionam para que o teu bem e não existem outras leis além das suas. Tudo mais é meramente sem lei, portanto caótico. Mesmo assim, Deus protegeu tudo aquilo que ele criou com as suas leis. Tudo que não é regido por eles não existe. Por elas não existem. As leis do caos é uma expressão de que nada significa. A criação é perfeitamente regulada por leis e o caótico é sem significado porque é sem Deus. Tu deste a tua paz aos deuses que fizeste, mas eles não existem para tirá-la de ti, e não podes dá-las a eles.
Não és livre para desistir da liberdade, mas apenas para negá-la. Não podes fazer o que não foi intenção de Deus, porque o que não foi intenção de Deus não acontece. Os teus deuses não trazem o caos. Tu os dotas como o caos e os aceitas da parte deles. Tudo isso nunca foi nada a não ser as leis de Deus. Jamais foi, e nada a não ser a vontade. Jamais será. Sua vontade jamais será. Foste criado através de suas leis e pela sua vontade, e a maneira como foste criado te estabeleceu como um criador. O que fizeste é tão indigno de ti que dificilmente o quererias se estivesse disposto a vê-lo como é. Não verias absolutamente nada, e a tua visão iria automaticamente olhar além disso, para o que está em ti, em tudo em torno de ti. A realidade não pode invadir os obstáculos que interpuseste, mas irá envolver-te completamente quando tu os abandonares. Quando estiveres experimentando a proteção de Deus, fazer ídolos virá a ser inconcebível. Não existem imagens estranhas na mente de Deus e que não está na sua mente. Não pode estar na tua, porque a tua mente e a sua são uma só, e essa pertence a Ele. É tua, porque pertence a Ele, uma vez que para Deus possuir é compartilhar. E se é assim para Ele, é assim para ti. As suas definições são as suas regras, pois estabeleceu o universo tal como é. Nenhum Deus falso que tentes interpor entre tu e a tua realidade afeta em nada a verdade. A paz é tua porque Deus te criou e ele não criou nenhuma outra coisa. O milagre é o ato de um filho de Deus que deixou de lado todos os deuses falsos e chama seus irmãos a fazerem o mesmo. É um ato de fé, porque é reconhecimento de que seu irmão é capaz de fazê-lo. É um chamado para o Espírito Santo na mente do seu irmão. Um chamado que é reforçado pela união, pelo fato do trabalhador de milagres ter ouvido a voz de Deus. Ele a reforça como um irmão doente, enfraquecendo a sua crença na doença, que ele não compartilha. O poder de uma mente pode brilhar em outra, porque todas as lâmpadas de Deus foram acesas pela mesma centelha. Ela está em toda parte e é eterna. Em muitos, só a centelha permanece, porque os grandes raios são os obscurecidos. Entretanto, Deus tem mantido viva a centelha de modo que os raios nunca possam ser completamente esquecidos. Se apenas vires a pequena centelha, aprenderás sobre a luz maior, porque, pois lá estão os raios que não são vistos. Perceber a centelha curará, mas conhecer a luz criará. No entanto, ao retornar, a pequena luz tem que ser reconhecida em primeiro lugar, pois a separação foi uma descida da magnitude à pequenez. Mas a centelha é assim tão pura quanto a grande luz, pois é o chamado remanescente da criação. Deposita nela toda a tua fé e o próprio Deus te responderá. Nós somos uma centelha divina, né? Por isso que nós podemos tudo. Quando será que a gente vai ter esse start, né, de uma vez por todas? A negação de Deus. Os rituais do Deus da doença são estranhos e muito exigentes. A alegria não é permitida nunca, pois a depressão é o sinal da aliança com ele. É. Toda triste. A pessoa que fica doente, ela perde o ânimo, ela perde a vida, ela perde a alegria, ela perde a vontade de viver. Depressão significa que renegaste a Deus. Muitos têm medo de blasfêmia, mas não compreendem o que significa. Não reconhecem que negar a Deus é negar a sua própria identidade. E nesse sentido, o salário do pecado é a morte. O sentido é muito literal. A negação da vida percebe o seu oposto, assim como todas as formas de negação substituem o que é pelo que não é.
Ninguém pode fazer isso realmente, mas é indubitável que podes pensar que podes e acreditas que o fizeste. 2. Não te esqueças, porém, de que negar a Deus inevitavelmente resultará em projeção e acreditarás que outras pessoas, e não tu, fizeram isso a ti. Tens que receber a mensagem que dás, porque é a mensagem que queres. Podes acreditar que julgas a teus irmãos pelas mensagens que te dão, mas os tens julgado pela mensagem que dás a eles. Não lhes, não lhes atribuam a tua negação da alegria, ou não poderás ver neles a centelha que traria alegria a ti. É a negação da centelha que traz depressão, porque sempre que vês os teus irmãos sem ela, está negando a Deus. A aliança à negação de Deus é a religião do ego. O Deus da doença, obviamente, exige a negação da saúde, pois a saúde está em oposição direta à sua própria sobrevivência. Mas considera o que isso significa para ti. A não ser que tu estejas doente, não podes manter os deuses que fizeste, pois só na doença ser-te-ia possível querê-los. A blasfêmia é, então, autodestrutiva e não destruidora de Deus. Ela significa que tu estás disposto a não conhecer a ti mesmo para estar doente. É fuga, pode ser. Esse é o oferecimento que o teu Deus exige, porque, tendo-o feito a partir de sua própria insanidade, ele é uma ideia insana. Ele tem muitas formas, mas, embora possa parecer ser muitas coisas diferentes, não é senão uma ideia a negação de Deus. 4. A doença e a morte parecem entrar na mente do Filho de Deus contra a sua vontade. O ataque a Deus fez com que seu filho pensasse que era órfão de pai na sua depressão. Fez a Deus o Deus da depressão. Essa foi a sua alternativa para a alegria, pois não queria aceitar o fato de que, embora fosse um criador, tinha sido criado. No entanto, filho é impotente sem o pai, que é a única ajuda. Eu disse anteriormente que por ti mesmo nada podes fazer, mas não és de ti mesmo. Se fosses o que fizesse, seria verdadeiro e nunca poderias escapar. Como não fizeste a ti mesmo, não precisas te preocupar com nada. Os teus deuses não são nada, porque o teu pai não os criou. Tu não podes fazer criadores que não sejam como o teu criador, assim como ele também não poderia ter criado um filho que não fosse como ele. Se criar é compartilhar, a criação não pode criar o que não é como ela. Ela só pode compartilhar o que é. A depressão é isolamento e, portanto, não poderia ter sido criada. Filho de Deus, tu não pecaste, mas tem estado muito equivocado. No entanto, isso pode ser corrigido e Deus te ajudará, sabendo que não poderias pecar contra ele. Tu o negaste porque o amaste, sabendo que se reconhecesses o teu amor por ele, não poderias negá-lo. A tua negação de Deus, portanto, significa que tu o amas e tens conhecimento de que ele te ama. Lembra-te de que de que O que o que nega tem que ter em algum momento conhecido. E se aceitas a negação, pois aceita o que desfazer. o teu pai não te negou. Ele não se vinga. Eu sei. A gente sabe disso, né? A gente sabe que quem se culpa, quem se pune, quem se cobra somos nós mesmos, né? Ele não se vinga, mas te chama para retornar. Quando pensas que ele não responde ao teu chamado, és tu que não responde ao seu. Ele chama por ti de toda parte da filiação, devido ao amor do pai por seu filho. Se ouves a sua mensagem, ele te respondeu, e tu aprenderás com ele, se escutares corretamente. Gente, peça e permita. O amor de Deus está em tudo o que ele criou, pois seu filho está em toda parte. Olha com paz para os teus irmãos, e Deus virá correndo para o teu coração, em gratidão pela tua dádiva a ele. Confia, né?
Não procures a cura no Deus da doença, mas só no Deus do amor, pois a cura é reconhecê-lo. Quando o reconheceres, terás o conhecimento de que ele nunca deixou de reconhecer-te, que no seu reconhecimento de ti está no teu ser. Não estás doente e não podes morrer, mas podes te confundir com coisas que podem. Lembra-te, lembra-te, porém, de que isso é blasfêmia, pois isso significa que estás olhando sem amor para Deus e sua criação, da qual ele não pode ter separado. Só o eterno pode ser amado, pois o amor não morre. O que é de Deus é dele para sempre, e tu és de Deus. Iria ele permitir que ele próprio sofresse? E iria ele oferecer ao filho qualquer coisa que não fosse aceitável para ele? Se aceitares a ti mesmo tal como Deus te criou, serás incapaz de sofrer. Entretanto, para isso, tens que reconhecê-lo como teu Criador. Não porque vais ser castigado de outro modo, mas meramente porque o teu reconhecimento do teu Pai é o reconhecimento de ti mesmo, tal como és. Teu Pai te criou totalmente sem pecado, totalmente sem dor, totalmente livre de qualquer tipo de sofrimento. Se o negas, trazes pecado, dor e sofrimento à tua própria mente, devido ao poder que ele deu a ela. A tua mente é capaz de criar mundos, mas também pode negar o que cria porque é livre. Realmente, né, gente? Nós nascemos perfeitos. Tu não te dás conta do quanto tens negado a ti mesmo e de quanto Deus, em seu amor, queria que não fosse assim. No entanto, ele não quer interferir contigo, pois não conheceria o seu filho e se esse não fosse livre. Interferir contigo seria o mesmo que atacar a si mesmo, e Deus não é insano. Quando o negas, tu estás insano. Tu quererias que ele compartilhasse a tua insanidade. Deus nunca deixará de amar seu filho, e seu filho nunca deixará de amá-lo. Essa foi a condição da criação de seu filho, fixada para sempre na mente de Deus. Conhecer isso é sanidade. Negar isso é insanidade. Deus se deu a ti na tua criação e suas dádivas são eternas. Tu te negarias a ele? Difícil, né? Nossa, gente, que lindo esse último aí, todo esse último parágrafo aqui. Muito bonito isso. Realmente, né? Quantas pessoas que não se negam, não se enxergam, não se veem, né? Não se aceitam. Gente, olha isso. É como se estivesse realmente negando ao próprio Deus, ao próprio Pai que nos criou. A partir das tuas dádivas a ele, o reino será devolvido ao seu filho. Seu filho excluiu-se da sua dádiva, recusando-se a aceitar o que tinha sido criado para ele, o que ele tinha criado em nome do seu pai. O céu espera pelo seu retorno, pois foi criado como a morada do Filho de Deus. Tu não estás em casa em nenhum outro lugar, nem em nenhuma outra condição. Não negues a ti mesmo a alegria que foi criada para ti em troca da miséria que fizeste para ti mesmo. Deus te deu os meios para desfazer o que tu que fizeste. Escuta e aprenderás como lembrar o que tu és. Desperta, né? Desperta. 12. Se Deus conhece suas crianças totalmente sem pecado, é blasfêmia percebê-las como culpadas. Se Deus conhece suas crianças totalmente sem dor, é blasfêmia perceber sofrimento em qualquer lugar. Se Deus conhece suas crianças totalmente alegres, é blasfêmia sentir depressão. Todas essas ilusões e as muitas outras formas de blasfêmia pode tomar, não recusas de aceitar a criação tal como ela é. Se Deus criou seu filho perfeito, é assim que tens que aprender a vê-lo para aprender sobre a sua realidade. E como parte da filiação, é assim que tens que ver a ti mesmo para aprender sobre a tua.
Não percebas nada do que Deus não criou, ou estás enganado. A sua é a única paternidade, e ela é tua só porque ele a deu a ti. As tuas dádivas a ti mesmo são sem significado, mas as tuas dádivas, as tuas criações são como as suas, porque são dadas em seu nome. É por isso que as tuas criações são tão reais quanto as suas. Entretanto, a paternidade real tem que ser reconhecida se há de conhecer o filho na realidade. Tu acreditas que as coisas doentes que fizeste são as tuas criações reais, porque acreditas que as imagens doentes que percebes são os filhos de Deus? Só se aceitares a paternidade de Deus é que terás qualquer coisa, porque a sua paternidade te deu tudo. É por isso que negá-lo é negar a ti mesmo. 12. Arrogância é a negação do amor, porque o amor compartilha e a arrogância recusa. Enquanto ambas te aparecerem desejar, o conceito de escolha que não é de Deus permanecerá contigo. Embora isso não seja verdadeiro na eternidade, é verdadeiro no tempo, de tal modo que no tempo, o tempo, de tal modo que enquanto o tempo durar na tua mente, haverá escolhas. O próprio tempo é tua escolha. Se queres te lembrar da eternidade, é preciso que olhes só para o eterno. Se te permitires ficar preocupado com o temporal, está vivendo no tempo. Como sempre, a tua escolha é determinada pelo que tu valorizas. O tempo e a eternidade não podem ser ambos reais, porque contradizem um ao outro. Se aceitares como real só o que é intemporal, começarás a compreender a eternidade e fazer com que ela seja tua. Forte, né? É, Né? Ou seja, a gente tem tudo na mão, né? A gente que muitas vezes complica a situação, né, Nath? é. Complica. Depende de onde você é criado, como você vê Ponto, a vida, vê as coisas. ponto É de a aceitação, né? E o reconhecimento. vista. Gratidão, meu amor. A gente precisa ver se nós vamos fazer já os 21 dias, começar segunda-feira, os 21 dias de São Miguel, de limpeza, revogação. Já vamos começar já limpando, né? Sim, E tem aquele segunda-feira? trabalho que eu acho que é de 60 dias ou 90 dias, que eram umas frases, eu estava até lembrando. Nós fizemos, acho que o ano retrasado, e nós não fizemos o ano passado, que também é bem bonito. Eu vou pôr lá para ver se a gente escolhe qual que nós queremos fazer. Junto com este, tá? A gente vai continuar lendo esse. É que eu só tô. Como eu não li dia 1, dia 2, dia 3. Eu não li até domingo, né? Começamos segunda e terça. Então, eu vou adiantar esses dias, essa próxima semana, essa semana inteira que a gente está lendo dois, para a gente colocar ele em dia. Depois a gente só faz um, tá? Gratidão, Bom, Night. Um feliz 2020 falou, beijo para você. pra você também. Beijão, tchau. Com Deus, uma boa noite. Bom descanso a todos. Tchau.